Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 17/12/2023. Calendário bem curtinho, mas com jogos interessantes pra gente trabalhar. Infelizmente as odds não estão tão interessantes assim, mas dá pra gente trazer para vocês números, estatísticas e informações e as nossas opiniões a respeito dos jogos que teremos hoje, nesta tarde de domingo. E bom, como vocês podem ver, a rodada começa às 5 horas, um horário diferente, alternativo, então é por isso que é muito importante vocês ativarem o sininho que tá aqui embaixo para poderem assistir os nossos vídeos assim que a gente lança. Às vezes vocês podem ser pegos de surpresa nesses horários diferenciados. Bom, a gente pede para vocês 300 likes nesse vídeo de hoje, é só clicar no botão de joinha, não custa nada, se inscrever no canal também. Ontem a gente veio de um dia 100% de acertos, 100% de greens aqui no nosso canal no YouTube, lá no nosso grupo VIP também um dia bem lucrativo, acertamos ali mais de 75% das entradas, a gente teve ali um over com odd de 1,90 na pontuação do Anthony Edwards, teve também ali over na pontuação do Miami Heat, over na pontuação de diversas outras franquias, os Nets, etc. Fomos bem lucrativos e também sempre indicamos lá para a galera do VIP as melhores zebras, os favoritos da noite também, para que vocês possam colocar nas múltiplas de vocês, darem uma brincada, mas sempre com aquela responsabilidade de colocar dinheiro no bolso. Então chame lá no WhatsApp o menor preço do mercado pelo grupo VIP mais completo. Lembrando, o nosso guia está sendo divulgado lá aos poucos e os nossos e-books você vai ter acesso assim que entrar para o nosso grupo VIP. Bora trabalhar com profissionalismo e colocar mais dinheiro no bolso, beleza? Vamos começar aqui as nossas análises com Celtics e Magic, mas nessa partida aqui a gente vai fazer uma dupla com jogo entre Trail Blazers e também Warriors. Então, vamos deixar essa dupla para depois, porque a gente já conecta as duas partidas, beleza? Vamos falar aqui de San Antonio Spurs e New Orleans Pelicans. A gente tem aqui os Pelicans jogando fora de casa como favoritos para essa noite de hoje, porque o San Antonio Spurs, que vinha de 18 derrotas consecutivas, conseguiram vencer o Los Angeles Lakers na última partida, mais uns Lakers bem desfalcados ali, né? Com D'Angelo Russell de fora, também com Anthony Davis fora das quadras, a equipe dos Lakers não conseguiu vencer esse San Antonio Spurs, que é um dos piores times da Conferência Oeste. A equipe do New Orleans Pelicans tem muito potencial de crescimento, principalmente porque o time titular deles é muito interessante, com Zion, Ingram, McCallum, entre outros jogadores ali, que podem colocar eles, quem sabe, ali numa sexta, sétima colocação, enfim, darem alguns passos além daquilo que eles vêm apresentando agora. Bom, a gente acredita na vitória do New Orleans Pelicans, a gente vai colocar aqui um handicap de menos 2.5, a odd ainda não vai bater o 1,50, que é o mínimo que a gente gosta de trabalhar, mas dá para pegar essa linha aqui no ao vivo sim, para eles vencerem por pelo menos 3 pontos de vantagem, ou então vocês coloquem ali uma vitória simples com over em pontos baixos, porque deve bater. O San Antonio Spurs é uma das piores defesas da liga, e esse é só um dos fatores que fazem a gente acreditar que os Pelicans devem vencer. A eficiência ofensiva dos Pelicans, se não é espetacular, é a 16ª melhor da NBA, enquanto que a do San Antonio Spurs é a 3ª pior da liga, ou seja, a 28ª. Defensivamente, os dois times não são brilhantes, o San Antonio Spurs é a 7ª pior eficiência defensiva da NBA, e o New Orleans Pelicans é um time que pelo menos briga para estar no top 10, eles são o 12º. Em aproveitamento de rebotes, né, de recuperação de rebotes, também estamos falando de um Pelicans que não é brilhante, eles são 16º, mas o San Antonio Spurs é o 26º da liga. Outros números interessantes que a gente pode destacar aqui para vocês está relacionado ao índice de turnovers. Por que eu estou trazendo exatamente essas questões aqui de eficiência ofensiva, defensiva, rebotes, e agora eu vou trazer aqui o número de turnovers por partida. Eu já vou explicar para vocês. Bom, a gente está falando de uns Spurs, que é o terceiro time que mais comete turnovers em toda a NBA, enquanto que a gente também está falando aqui de um Pelicans que é o 13º superior também nesse fator. E agora vamos falar aqui a respeito também de cobranças de lances livres. A gente está falando aqui do Pelicans, que é o 6º time que mais faz, né, lances livres por jogo na NBA, e o San Antonio Spurs, que é o pior nessa categoria. Existe uma coisa na NBA chamada For Factor, que é fatores ali que, de acordo com os anos, eles decidiram desvendar, né, quais são os 4 principais fatores que fazem uma equipe vencer uma partida. E aí eles desenvolveram esse método do For Factor, em que eles levam em consideração a eficiência dos rebotes, o número de turnovers, a eficiência nos arremessos de quadra e também o número de lances livres que se cobra. Eles chegaram à conclusão de que esses são os 4 fatores mais essenciais para se vencer uma partida. E o San Antonio Spurs é um dos piores times de For Factor que a gente tem em toda a NBA. Até por isso também a gente acredita nessa vitória do New Orleans Pelicans. Se a gente for olhar aqui o histórico recente dos Pelicans contra o San Antonio Spurs, são 6 vitórias consecutivas, 120,8 pontos de média contra 103
2,2 sofridos. Isso dá uma média de mais de 17 pontos de vantagem para o time que estamos a favor hoje. Então, por mais que essa odd esteja baixa, acho que ela faz sentido e acho que, acima de tudo, ela vale o risco. Bom, agora vamos falar aqui a respeito de Suns e Wizards. Lembrando que a gente sempre deixa pelo menos um jogo de análise exclusiva lá para o nosso grupo VIP, caso tenha algo interessante. Falando de Suns e Wizards, a gente tem um Suns que dificilmente terá Bradley Beal na escalação para hoje. Okogie e Gordon são dúvidas. Do outro lado, a gente tem o Wizards ruim, independente de quem vai jogar ou não, é um dos piores times da NBA, a defesa mais vazada da liga nesse momento e um dos times que jogam num ritmo mais alto. Por que eu estou destacando esses dois fatores? Porque uma defesa ruim e um ritmo alto resultam em muitas posses de bola e muitos pontos convertidos. A gente vai trabalhar com pontos hoje. A equipe dos Wizards é, como eu disse, a pior defesa da NBA e o segundo time mais rápido que encaram hoje, o Phoenix Suns de Devin Booker, de Kevin Durant, que está quase ali entre os 10 melhores ataques da NBA. Bom, o nosso palpite para essa partida, a gente vai pegar uma odd ali, né, de 1,50, trabalhar com a linha de pontos totais, porque, repito, por mais que seja uma linha razoavelmente alta, acima de 238,5 pontos, vale o risco, porque os jogos, principalmente dos Wizards, sempre são movimentados. E, recentemente, os jogos do Suns também. Vamos aqui para os números. A gente está falando de um Phoenix Suns que nos últimos 9 jogos tiveram uma média de 229,2 pontos produzidos nas partidas que eles se envolveram. Só que nesse calendário, eles enfrentaram diversos times ali que têm um ritmo lento, que se defendem bem, ou que atacam mal, como o Memphis, o New York Knicks, o Toronto Raptors, o New York Knicks mais uma vez, os Lakers também, que sempre fazem jogos mais brigados e defensivos contra esses times lentos, que também se enquadram o Phoenix Suns. Então, assim, em poucas vezes eles tiveram um time over, digamos assim, para enfrentar, e hoje eles vão ter. O Washington Wizards nos últimos 10 jogos, em média, sofreram 130,9 pontos por jogo e fizeram 119. Isso dá uma média de mais de 250 pontos nas partidas das quais eles se envolveram. Isso porque, repito, eles são um time de defesa ruim, mas às vezes eles compensam a falta de eficiência do ataque deles nesse ritmo intenso. Porque eles têm tantas posses de bola por jogo que eles acabam chegando ali a 105, a 110 pontos, mesmo que o time não seja tão bom assim. E uma coisa positiva que a gente tem para hoje é o fato de que, na posição onde eles têm o melhor jogador deles, ou o principal dessa franquia, que é o Kyle Kuzma, é a posição onde o Phoenix Suns é o sexto time que mais sofre pontos por jogo, então eles também podem ajudar com que essas linhas sejam puxadas para cima. Agora, quando a gente fala a respeito do Suns, a gente está falando de diversas posições onde eles podem ser produtivos. Point guard, eu nem preciso falar por causa do Devin Booker. Mas para a posição de power forward, que é a posição onde vem jogando o Kevin Durant, os Wizards são um dos 10 times que mais sofrem pontos por jogo, e também os principais coadjuvantes desses Suns podem produzir bem, já que o Wizards é o time que mais sofre pontos para pivôs na liga, no caso o Nurkic pode se beneficiar, e quando a gente fala de Grayson Allen, que volta e meia joga de ala, ou então de shooting guard, ele também pode ir muito bem, já que na posição de ala, o Wizards é um dos times que mais sofrem pontos por jogo, e também é o time que mais sofre bolas de 3. Então a gente tem todo um cenário aqui para um jogo bem pontuado, e eu acredito sim na vitória do Phoenix Suns, mas está pagando bem mal assim, então eu prefiro me arriscar ali na linha de pontuação total dessa partida, porque, repito, é o que faz mais sentido. E agora, vamos falar aqui a respeito daquela dupla que eu citei para vocês. Mas antes da gente fazer essa duplinha aqui do jogo Celtics e Magic, e Blazers e Warriors, pessoal, vou pedir para vocês conhecerem o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado. Vocês recuperam esse dinheiro rapidinho e vão adquirir muito conhecimento. Aproveitem para garantir a sua vaga para essa temporada de 23, 24 anos. Já está acabando, corram para poder fazer o dinheiro e encerrar o ano aí de vocês com mais grana no bolso. Também vou deixar o convite para vocês participarem da On Fire, o nosso fantasy game. As regras estão aí na tela para você, é só chamar no WhatsApp. Você simplesmente precisa escolher um time em cada dia da semana para vencer, sem repetir. O último a errar vai receber um valor acumulado da inscrição dos participantes. É muito legal, muito divertido, e você só precisa de colocar os seus conhecimentos de basquete em jogo para poder ganhar. É mais ou menos como se fosse uma múltipla, só que você vai ter um retorno muito maior, porque com apenas R$10 você pode garantir o equivalente a odds ali, quem sabe, de 20.0, por exemplo, a depender, é claro, do número de participantes. Então, chamem os amigos, participem e chamem a gente no WhatsApp também para tirar dúvidas e fazer a sua inscrição, beleza? Comentem aqui embaixo o que vocês acham dos jogos de hoje, se vocês concordam ou discordam da gente, e também conta pra gente se você garantiu algum green nosso no dia que a gente ontem foi 100%, tanto no VIP quanto no nosso canal, beleza? Pra gente conversar e ver o quanto que a gente vem conseguindo ajudar vocês.
Para finalizar, vamos falar aqui de Boston e Magic e fazer uma dupla ali com Blazers e Warriors. A nossa duplinha vai ser um handicap positivo das equipes não favoritas. Então a gente vai colocar aqui primeiro um handicap de mais 16,5 pontos da equipe do Orlando Magic, pagando 1,23. E aí agora a gente vai duplar ali com o handicap positivo do Portland Trail Blazers e a gente já vai explicar para vocês. Eu não sou tão fã de fazer duplas, triplas em jogos muito distantes, porque no fim das contas, às vezes você se garante no primeiro jogo e lá no final do dia, de repente tem uma mudança na escalação que impacta em todo o seu resultado. Então se vocês quiserem fazer aqui essas apostas simples de 1,23, 1,28 separadas para poder incluir com outras coisas que vocês acham interessante, também vale a pena. Eu só citei o exemplo aqui dessa dupla nesse dia hoje que é bem difícil, bem complicado de se trabalhar, como um exemplo que eu acho que possa ser interessante. Por ser um dia complicado, coloquem menos dinheiro e façam menos escolhas hoje para vocês terem uma garantia maior de um controle da sua banca. Beleza? Então mais 16,5 Orlando Magic e mais 12,5 para o Portland Trail Blazers. Ou seja, os Warriors vão ter que vencer por 13 ou mais se quiserem conseguir superar os Blazers. Se os Blazers perderem por 12 ou menos ou vencerem a partida, é green. Se o Orlando Magic vencer ou perder por 16 ou menos, é green também. Eu acho que essas linhas estão bem altas e vale o risco. Vamos começar falando de Boston e Orlando. O Boston Celtics nos últimos 10 jogos, e 80% das vezes eles não conseguiram cobrir esse handicap. São 2 derrotas, mas apesar do número de vitórias que eles tiveram, eles só conseguiram cobrir esse handicap uma vez recentemente contra o próprio Orlando Magic, no último encontro que eles tiveram, e eles também conseguiram vencer os seus adversários por 16,5 pontos de vantagem nesse encontro aqui contra o Chicago Bulls, que é uma das piores defesas da NBA. É um time muito adequado para o Boston vencer, porque eles gostam da bola de 3 e o Chicago defende muito mal esse tipo de arremesso. Mas foi só isso. Contra o próprio Orlando Magic, nos últimos 6 jogos, são 4 vitórias e 2 derrotas para o Magic, e 5 vezes o Orlando conseguiu cobrir esse handicap. Inclusive, venceram por 113-96 ainda nessa temporada, quando o Magic venceu e começou ali a sua arrancada muito interessante que eles vêm tendo hoje na Conferência Leste. A gente está falando de um Orlando Magic que não é bobo, eles são bons em diversas categorias. A principal delas é a defesa. É a terceira melhor defesa da NBA, então eles podem dificultar um pouquinho a vida do Boston, caso o Boston queira se distanciar. Quando a gente fala da eficiência ofensiva, aí o Boston Celtics é bem superior, não tem jeito, mas quando a gente fala a respeito desse saldo tirado da defesa para o ataque, né, eficiência ofensiva por 100 posses de bola, menos a eficiência defensiva por 100 posses de bola, o saldo do Boston é de 8,7 e do Orlando de 4,3. Existe uma diferença, mas os dois times são de top 10. Então não dá pra gente dizer aqui que a gente tem um time claramente superior ao outro. O Orlando Magic também é superior no aproveitamento em rebotes, como eu disse pra vocês, essa questão do four factor faz a diferença, mas o que eu tô querendo dizer é que o histórico e o fato desses times serem bem próximos, e o Boston geralmente dá algumas entregadas ali no final do jogo, onde uns jogos fáceis eles transformam em jogos difíceis, deixando seus rivais se aproximarem, faz com que a gente acredite que 17 pontos de vantagem é muita coisa. Pode acontecer, e se acontecer, eu não vou ficar surpreso. Porém, vale o risco, beleza? E agora vamos falar aqui de Warriors e Blazers. A gente tem um Warriors ainda sem o Draymond Green, jogando em uma noite consecutiva. O Blazers também tá jogando, tá? Mas os Warriors vêm de viagem, eles jogam aí fora de casa hoje contra o Portland Trail Blazers, que vem saudável, finalmente, e saudáveis. Eu acho que dá para eles darem trabalho para alguns adversários da NBA, principalmente um Warriors que ainda não se encontrou. Nos últimos 8 jogos sem o Draymond Green, eles venceram 3 e perderam 5. Eles têm um número aí de vitórias bem baixo e mais do que isso. A maior vantagem que eles conseguiram aplicar sobre seus adversários foi de 5 pontos. Então dá pra gente acreditar que os Blazers se mantenham perto. E agora falando dos Blazers, eu fiz um filtro aqui apenas dos jogos que eles tinham de Jeremy Grant na escalação. Eu considero ele muito importante para qualquer conquista que eles tenham. E nos últimos 6 jogos venceram metade, cobriram esse handicap em todos também, inclusive ontem, contra o Dallas Mavericks. Então eu acho que esse time titular dos Blazers eu considero interessante ali, com o Anthony Simons, com o Brogdon ou o Scoot Henderson, o Thybulle, o Jeremy Grant e também o DeAndre Ayton. Eles têm também ali na rotação deles o próprio Scoot Henderson ou Brogdon, a depender de quem vai ser titular, e tem outros jogadores ali que vêm produzindo bem vindo do banco de reservas. Os Warriors não são uma defesa segura sem o Draymond Green, eles não estão conseguindo entregar resultados, e também é um time que, ofensivamente falando, conta com peças que têm muito nome e talento, é verdade. Chris Paul, Stephen Curry, Klay Thompson e, por exemplo, também o Andrew Wiggins, mas tirando o Curry ali, todos esses jogadores estão longe do seu auge e estão decepcionando bastante volta e meia.
Então a gente vai ter que ver um Warriors, que a gente já não vê há um bom tempo em ação hoje, se eles quiserem vencer por 13 de diferença ou mais. Beleza? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Os nossos palpites são vitória dos Pelicans, handicap de mais 16.5 do Magic, aliado a uma dupla com mais 12.5 dos Blazers e acima de 238.5 pontos totais no jogo entre Suns e Washington Wizards. Beleza? Para mais palpites, análises exclusivas e as melhores opções do dia de hoje, vocês vão encontrar lá no nosso grupo VIP, onde fizemos um filtro mais aprofundado, com odds melhores e com análises que a gente tem mais confiança de vai bater pelo menos nesse dia de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e falou!